Olá, a maioria de nós acredita que não negocia, que isso é coisa para vendedores. Mas imagine agora que você estivesse dentro de um banco e de repente entra um assaltante e toma alguém ao seu lado como refém e a vida dessa pessoa passasse agora a depender de uma negociação sua com o marginal. O que você faria? Chris Voss, ex-negociador do FBI, habituado a situações de tensão como esta que imaginei para você, ele diz como você pode se sair melhor em casos de extremo conflito, mas que essas técnicas elas podem também ser usadas para você ter êxito nas negociações do seu dia a dia. Repare, são os mesmos princípios. Bem, para eu não esquecer, eu peço que você se inscreva e, se gostar, dê o seu like. Assim você está ajudando o canal e fará com que o YouTube informe logo você quando eu lançar um outro vídeo. Chris Voss e Tal Ras fizeram esse livro chamado Negocie como se a vida dependesse disso. Eles afirmam que na maioria das vezes em que você responde um sim ou um não a alguém, pronto, você já está negociando. E eu digo para você que há muita ciência nisso. Eles citam Daniel Kahneman. Daniel ganhou um prêmio Nobel ao identificar mais de 150 processos cerebrais inconscientes e irracionais. E esses processos distorcem a nossa maneira como vemos o mundo. Ele denominou esses processos de viés cognitivo. Mas o que interessa isso para você? É que se acreditava até então que nas negociações ganhava quem fosse mais racional, talvez até parecendo um pouco egoísta, em busca do eu quero alguma coisa, né? Mas não. Kahneman provou que é evidente que as pessoas não são nem completamente estáveis, nem egoístas. E veja só, nem completamente racionais. E mais, que temos duas formas de pensar. Uma pelo sistema 1, que é rápido, automático, emocional, irracional e mais antigo, e onde residem também as nossas crenças poderosas. E usamos também um sistema 2, que é o racional, o lógico, o lento, que analisa, que pondera. Talvez você pense que este é quem nos comanda. Mas aqui está a razão por que falei tanto sobre o cérebro. O sistema 2, este que é o nosso racional, lógico, sabe mesmo é criar belas justificativas, explica tudo. Mas quem autoriza mesmo é o sistema 1, que é o cérebro irracional, um animal emocional e intuitivo. E claro que você quer sempre falar com quem decide no outro, não é? Que é o sistema 1. Então agora pense nisso. Em sendo assim, como você precisa compreender muito as emoções do seu interlocutor para chegar a uma boa negociação, veja então 5 técnicas para você navegar bem pelo cérebro emocional das outras pessoas. Primeiro, escuta ativa. Você já sabe que é bastante comum não escutarmos os outros atentamente. Pegamos fragmentos do que as pessoas dizem e já vamos organizando respostas. Perdemos assim a informação mais valiosa sobre a outra pessoa. Mas por que isso acontece conosco? É que nos momentos de negociação, nos preocupamos tanto em construir argumentos, em ver o que vamos responder para vencer o outro. E que não resta mais espaço então para escutá-lo. E repare a confusão. O mesmo está acontecendo do outro lado, com a outra pessoa. Cada observação que fazem, tanto de um lado quanto do outro, praticamente leva a um diálogo maior entre o sistema 1 e o sistema 2, de cada uma das pessoas. O autor chama isso de estado de esquizofrenia. Todos apenas ouvindo apenas a sua própria voz interior. E como você irá quebrar esse ciclo? Experimente dar total foco ao que a outra pessoa tem a dizer. Eu já havia falado aqui que em tudo que você põe foco, isso expande. E saber do outro é tudo o que você precisa.
Então, o êxito de qualquer negociação não é determinado por quão bem você fala, mas quão bem você escuta o outro. Escutar faz com que os outros se sintam emocionalmente seguros e que se abram. Sem dúvida, eu quero muito que as técnicas ajudem você nas negociações do dia a dia, é claro. Mas para reforçar esse conceito, imagine-se até mesmo em casos de tensão como a do banco que falei, o assaltante estaria interessado em nos escutar. Não, ao contrário, ele quer ser escutado. Então treine a escuta ativa que conquistará muito mais resultados, você conquistará muito mais resultados nas várias negociações que você faz diariamente. Segundo, espelhamento. Espelhar o outro é uma técnica perfeita. Embora o espelhamento seja com mais frequência associado à comunicação não verbal, aqui estamos falando apenas das últimas palavras que o seu interlocutor acabou de pronunciar e mais nada. Qual é o sentido? É quase que ridículo de tão simples. Para o FBI, fazer um espelho é quando você repete as 3 até 5 últimas palavras que a outra pessoa pronuncia. Por exemplo, vamos dizer que você receba este argumento: eu estou fora do negócio porque não tenho como investir esse valor. O espelhamento envolve você perguntar em seguida assim: você não tem como investir esse valor? E assim você mostra que levou em conta e valoriza o que o outro disse e o incentiva a falar mais, que é o que você quer. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link. Se você quiser saber mais sobre esse tema, aprofundar mais, apenas deixe registrado o seu interesse, ok? Terceiro, rotulação emocional. É uma tática para entender os sentimentos do outro e captar o que está por trás dessas emoções. A rotulação é, em certo sentido, turbinar a sua inteligência emocional. Envolve provocar as emoções da outra pessoa, principalmente os medos. Se você faz emergir o medo, vai desfazendo a teia de influência que ele exerce na outra pessoa. Veja que dependerá, mais uma vez, da sua habilidade de escuta. Por exemplo, se você sente que um cliente está preocupado com a qualidade do seu serviço ou produto, procure trazer à tona esse estado de espírito, esse medo que ele está tendo. Use frases como: parece que você se sente, está parecendo que, eu tenho a impressão que... No nosso caso é correto dizer: eu tive a impressão que você está preocupado com a qualidade do serviço ou do produto. Enfim, e quanto mais ele se abrir, mais você o compreenderá ou a compreenderá, né? Quarto, perguntas calibradas. Quer sair melhor em suas negociações? Então foque muito mais a sua atenção na descoberta e não se prenda o tempo todo aos resultados que você quer obter. Não. Ou seja, em entender verdadeiramente os desejos e o que a outra pessoa procura. E agora é que entram as perguntas calibradas, que quer dizer simplesmente: comece as suas perguntas com o que ou como, que são perguntas abertas que farão com que a pessoa se abra para você. Em alguns casos, pode até preparar antes essas perguntas, como, com o que, enfim. Quinto, negociar não é sobre você. A negociação é menos um campo de batalha e mais um processo de descoberta. Portanto, não derrote o seu interlocutor com a força dos seus argumentos lógicos. Faça perguntas que o ajudem a decidir pelo melhor. Assim, evite começar uma negociação acreditando que a pessoa pensa como você. Não. Se fizer isso, não estará usando a empatia, mas estará usando a projeção de você sobre o outro.
É um processo de minerar o outro, porque as palavras que são ditas representam muito mais do que aparentam e que é preciso entender o que está por trás delas. Descubra o máximo que puder sobre o que o outro lado realmente precisa e quer. E proponha acordos justos. Por fim, se você quiser entender basicamente o que as pessoas procuram mesmo, leve em conta 3 impulsos naturais que são: pessoas querem se sentir seguras, pessoas querem se sentir no controle, pessoas querem se sentir entendidas. Seu objetivo, então, nas negociações é reunir o máximo de informações possíveis para melhor equilibrar as necessidades. Pois bem, o livro tem muito mais, mas com certeza essas seriam algumas das técnicas que você pode utilizar no seu dia a dia e, como diz o autor, poderia também usar se algum dia estivesse com alguém que se tornasse refém de um assaltante de banco. E finalmente aqui vai um pequeno bônus por você ter vindo até aqui comigo. Se nas negociações do seu cotidiano as ofertas que fizerem a você não interessarem ou não forem tão boas para você, rejeite-as com elegância. A melhor resposta nesses casos é você não fechar totalmente a porta e responder de forma que a outra parte continue a pensar numa nova proposta melhor para você. Você pode responder tão e somente: a sua oferta é muito generosa e eu lamento, mas ainda não me atende. Vai em frente. Sucesso.